Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Interview nesta quarta-feira, dia 25 de maio de 2016. Nós temos mais um encontro marcado na sua TV Diário do Sertão. Aliás, a primeira TV online do estado da Paraíba, com a sua sede no Sertão da Paraíba, no nosso sublime torrão paraibano, do Alto Sertão da Paraíba, a nossa imagem repercutindo em todo o estado da Paraíba, nos outros estados também da federação e, por que não dizer, em outros países, cajazeirenses que saíram daqui, ou até mesmo sertanejos que matam a saudade da nossa região através da lente da vitrine do Sertão, que é a nossa TV Diário do Sertão. Eu sou José Dias Neto e faço companhia a você até às 19 horas no seu programa Interview, programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela audiência de todas as pessoas de toda a Paraíba, através dos demais sites parceiros, cerca de 50 sites retransmitindo a nossa programação, a quem a gente gostaria de agradecer pela parceria e mandar um super abraço para você, telenauta, que se liga na programação genuinamente sertaneja da sua TV DS. Você que já está nas redes sociais, fique à vontade para participar e compartilhar também o nosso programa Interview nas redes sociais. Temos o nosso Facebook, que é o Diário do Sertão, Twitter, @Diário do Sertão, ou até mesmo o nosso WhatsApp, o 991 44 0709. Como você sabe, o DDD da Paraíba 839 9144 0709 é o nosso WhatsApp, que a gente já libera também para a sua participação. Ou até mesmo através do diariodosertão.com.br/TV. Logo abaixo do seu vídeo tem um espaço destinado para você, telenauta, participar, mandando a sua mensagem, registrando a sua participação, que é muito importante para a nossa TV. Agradecendo e, claro, hoje no nosso interview recebemos aqui um sertanejo, um cajazeirense, vamos dizer assim, uma pessoa sertaneja que vem até o nosso estúdio para a gente conhecer um pouco da vida de Chico Amaral, ele que é articulador da cultura no nosso sertão da Paraíba e é o nosso convidado de hoje, a quem eu gostaria de agradecer e que inicialmente traz o seu boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, quero dizer a você que é uma grande satisfação minha estar aqui hoje, né, aqui na TV Diário do Sertão, conceder essa entrevista e falando um pouco da minha história em si, porque como um bom cajazeirense, né, hoje mesmo afastado dessa cidade, quase 30 anos, mas em nenhum momento eu consigo esquecer Cajazeiras, né? Cajazeiras ela está no meu coração. Eu acho que, como eu, todos os cajazeirenses que estão fora daqui não conseguem esquecer um só momento essa cidade, porque essa cidade ela é muito maravilhosa. É aquela máxima de que tomou água do açude grande de Cajazeiras, não esquece jamais, não é isso? É verdade, é verdade. Eu saí daqui em 1986, né? E até hoje eu sempre mantive um intercâmbio com Cajazeiras. Eu sempre procurei vir aqui, rever os amigos, até trazer trabalhos para cá também, porque as minhas raízes elas estão aqui. É tão interessante, às vezes, né, eu fico conversando com meus amigos lá em Patos, eu moro em Patos, e o pessoal diz, você torce pelo Atlético de Cajazeiras, né? Eu digo, mas por que não o Nacional ou o Esporte? Todos esses anos morando aqui, eu olho para ele e digo, rapaz, eu não consegui me apaixonar pelas equipes de Patos, infelizmente, né? E Cajazeiras, as coisas de Cajazeiras para mim elas são muito importantes. Inicialmente eu gostaria de, a gente já nesse bate-papo irreverente do nosso programa Interview, e o telenauta que está do outro lado, acompanhando um patoense, entre aspas, né, um cajazeirense, nasceu em Cajazeiras, mas que há vários anos reside na cidade de Patos, também no sertão da Paraíba, a capital do sertão, vamos dizer assim, para que as demais regiões não fiquem com ciúme, né? Já que Patos é tida como a capital do sertão, ou melhor, a morada do sol. Mas vamos trazer ainda para a região do Alto Sertão da Paraíba, Cajazeiras. Chico Amaral é filho de quem? Nasceu aonde? Para a gente iniciar sobre a sua vida. Nasci no sítio Marias Preta, próximo daqui de Cajazeiras. Meu pai era funcionário público estadual, trabalhou por muitos anos na Escola Paulo Valente e depois no Colégio Estadual Professor Crispim Coelho. Foi leiteiro, né? Residi muitos anos naquele setor do bairro Santo Antônio, São Sebastião, Romualdo Rolim, aquele setor ali.
Ali eu vivi a minha infância, eu fui criado ali, jogando bola no Vilinha. Eu comecei a me entender de gente ali, né? Ali foi o palco da minha infância. Meu pai era leiteiro também, vendia leite aqui na cidade, era conhecido como Chico Leiteiro, né? Vendia leite num jumento, né? Naquela época, hoje os leiteiros vendem leite de moto, né? Andando numa moto. Meu pai era do tempo de andar no jumento com 2 carrocerias de lado. Os baldes que carregavam o leite era lata de querosene, certo? Bom, e daí vivi aqui minha infância, minha adolescência, minha juventude, fiquei adulto aqui em Cajazeiras, né? Iniciei toda a minha vida artística aqui, que Cajazeiras é um berço. Os filhos de Cajazeiras, as pessoas que fazem artes aqui na Paraíba, a maioria começa aqui em Cajazeiras, quem é daqui. E mesmo quem não é daqui, chega aqui, aprende, porque Cajazeira é o berço da cultura. Certo? Então é isso. Esse é um pouco da minha trajetória, o meu início. Passei poucos anos em Cajazeiras, eu costumo dizer que eu passei poucos anos. Eu só fiquei até os 22 anos de idade. Né? Quando você lembra da sua infância, por exemplo, a sua infância no sítio Marias Pretas, na cidade na zona rural de Cajazeiras, e quando veio também para a cidade. Mas a gente ainda lembrando da sua morada na zona rural. Foi uma infância de muitas dificuldades, de enfrentar, por exemplo, a dificuldade da seca diariamente. Como foi essa sua infância? Zé Neto, eu me lembro bem, em 1970, eu tinha 6 anos, eu tenho uma lembrança legal dessa época. Que o Nordeste brasileiro viveu uma seca muito grande. Nessa época estava sendo construída a BR-230. E eu lembro muito bem, eu era muito criança, mas eu vinha às vezes com meu pai, apesar que nós não fomos afetados, porque meu pai era leiteiro. E meu pai vendia leite, e ele ganhava dinheiro todos os dias. Né? Todos os dias ele arrumava dinheiro para levar as coisas para casa. Então, assim, eu não vi tanta dificuldade. Tá um alto mais, né? Aquela época. Foi a época mais dura que eu vi, assim, porque eu vi meus familiares, meus avós, meus tios, muitas vezes eles vinham lá para casa porque meu pai tinha que ajudar eles, porque eles não tinham condições, eles eram todos agricultores. E naquele tempo, a venda de leite fazia com que ele tivesse uma vida legal, né? Uma vida que tivesse uma condição melhor, vamos dizer assim. Então, eu não tive assim, muitas dificuldades na minha infância na zona rural, não. Até porque eu saí de lá muito cedo, eu saí de lá aos 7, 8 anos de idade, por aí. Muitas lembranças na memória? Não, tem muitas lembranças, claro. Inclusive amanhã eu vou lá, vou fazer uma visita lá, ainda moro uns parentes meus lá. Vou lá bater umas fotografias, fazer uns vídeos e tal, porque eu gosto de relembrar aqueles locais por onde eu passei, onde eu brinquei, enfim. Eu sou uma pessoa que guardo sempre aquelas coisas boas na memória, né? E gosto sempre de lembrar. Se o telenauta, por exemplo, perguntasse qual a lembrança que você tem na sua memória agora? Agora. Jogando bola no Vilinha. Jogando bola no Vilinha. O Vilinha, eu vivi a minha infância ali. Quando eu passo ali, né, a última vez que eu estive aqui em Cajazeiras, eu fui lá no bairro dos Remédios, na casa dos amigos. E quando eu passo ali, que eu não vejo mais aquele Vilinha, me dá uma tristeza. Né? Hoje é tudo residência e tal. Fechou tudo ali, você passa naquela rua bem apertadinha. Dá uma tristeza porque era tão bom aquela época ali, né? E, inclusive ali foi um celeiro de craques. Né? O futebol de Cajazeiras, eu lembro que saiu muita gente ali daquele Vilinha. Muita gente mesmo, né? E brilhou aí no futebol daqui de Cajazeiras. E é uma saudade muito gostosa, sabe? Muito boa mesmo. Pena que lá hoje não exista mais aquilo ali. Mas fica aquele filme assim na cabeça. Você lembra também, por exemplo, do seu pai na profissão de leiteiro? Como era também? Você o ajudava nessa profissão? A lembrança que eu tenho muito assim do meu pai, na época de leiteiro, é que ele tinha um jumento chamado Solado. Esse jumento nunca saiu da minha cabeça, porque eu tinha a obrigação de pastorar ele no Vilinha. Vilinha tinha muita grama, aquela grama que chama capim de burro. E as pessoas colocavam os animais ali para se alimentar. E eu tinha a obrigação de passar a tarde toda pastorando aquele animal, né?
No dia que aquele animal sumia, que ele sumia, era um desespero para mim, porque eu tinha que dar conta dele até o anoitecer. E ele sempre fugia, né? Dava as fugidinhas dele, e eu tinha que ir buscar, tinha que ir atrás, né? E quando eu não conseguia chegar com ele em casa, meu pai batia em mim, batia no meu irmão, que era menor, né? Porque ele achava que nós não tínhamos tido a responsabilidade de pastorar o animal, né? A gente deixou que ele fugisse, né? E é uma coisa que eu sempre lembro, porque eu levei muitas pancadas às vezes, né? Palmadas do meu pai, né? Por conta desse animal que fugia e que às vezes eu não dava conta até de segurar ele, que ele saía correndo atrás dos outros animais, né? Que eu era criança na época. Aí é uma memória uma coisa que ficou assim na minha memória, é uma lembrança, apesar dos pesares, é boa em si, né? Porque, marcou, né? Marcou na minha infância. Seus amigos, aqueles amigos que compartilhavam desse futebol no Vilinha, onde hoje várias residências que estão construídas no bairro dos Remédios de Cajazeiras. Seus amigos de infância ainda têm contato com alguns? Não, daquela época não. Tem, acho que... Não, peraí, tem. Mas muito poucos. Eu acho que hoje o que eu tenho contato é Maia, que é quase daquela época. Não é bem da época, é mais pra cá. Tem Rivelino Martins. Rivelino Martins, é filho de Borracha. É uma pessoa que é da minha época. Né? Fomos amigos de infância. E ainda tem um contato, né? Temos contato, a gente conversa bastante sobre aquela época também e muitas coisas dos dias de hoje, né? A gente mantém a nossa amizade até hoje. Nós estamos conversando com Chico Amaral, ele que é o nosso entrevistado de hoje, e a gente conhecendo um pouco da vida de Chico Amaral, ele que é um cajazeirense que está erradicado na cidade de Patos há vários anos e que é o nosso entrevistado de hoje. Estamos aqui conhecendo um pouco da sua história de vida. Chico, permita-me chamá-lo de Chico. O que motivou a sua família a deixar a zona rural para vir morar na cidade? Houve muitas coisas naquela época, porque eu lembro bem que meu pai resolveu vir morar na cidade, porque ele achou que aqui o campo era mais amplo, né? Até para a área dele, que ele era comerciante do ramo de leite, e ele resolveu trabalhar por conta própria, porque ele trabalhava como funcionário, né? Como empregado da fazenda. E ele veio para cá porque ele queria fazer o próprio negócio dele, por sinal, graças a Deus, deu certo por muito tempo, né? Por muito tempo ele se manteve fazendo o próprio negócio dele. E eu acho que talvez foi por conta disso que ele resolveu vir morar aqui na cidade. Chico, você ainda lembra como foi essa mudança? Foi uma mudança difícil também? Foi, porque a gente teve que ter uma adaptação, né, na cidade. A gente estava acostumado na zona rural e naquela época... E se bem que, permita-me o adentro, se bem que o sítio Marias Pretas fica bem próximo à cidade bem também, próximo, né? Bem próximo. A gente muitas vezes vinha a pé para aqui, para a cidade, né? Muito próximo mesmo. Então, a gente tivemos que se adaptar. O primeiro bairro que nós moramos aqui foi no bairro dos Remédios, passamos uma temporada lá, depois viemos morar no bairro ali na Rumal do Rolinho, onde ficamos por muitos anos, né? E até quando meu pai resolveu ir embora de Cajazeira, né? Resolveu ir para Patos. Né? Na época ele já era funcionário do Estado, funcionário público, e resolveu transferir para lá. Porque a família de minha mãe era toda de Patos, né? Existe essa questão. E eu já tinha ido embora também. Nós ficamos aqui até 86. Enquanto seu pai era leiteiro, sua mãe dona de casa? Dona de casa. Até hoje é dona de casa ela. Ela fez bem o seu papel como mãe? Com certeza. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe hoje, ela está viúva, né? Meu pai, infelizmente, já foi embora. Ela está sozinha, mas ela manteve, né? Sempre manteve um contato com a gente, sempre está ali procurando saber como é que a gente está. São 10 filhos, né? Tudo espalhado pelo mundo. Apenas eu e mais 2 irmãs moramos próximo a ela. O resto está todos espalhado pelo Brasil, São Paulo, Rio, Brasília, enfim. Mas minha mãe teve um papel muito importante, principalmente na nossa educação. Porque ela era aquela pessoa que sempre estava ali junto conosco. Né? Meu pai não, meu pai sempre vivia na batalha, não parava em casa. Para poder dar uma vida legal para todos nós, que eram muitos filhos, né? Ele sozinho ele tinha que correr atrás do prejuízo.
Chico, se você estivesse, por exemplo, hoje você ainda tem a oportunidade de ficar frente a frente com sua mãe. Uhum. Mesmo idosa, mas você ainda tem um contato pessoal. Infelizmente o seu pai faleceu, mas se você estivesse frente a frente com seu pai, hoje, o que você diria a ele? Eu diria que ele foi um herói. E por quê? Eu digo herói porque nos tempos de hoje, você criar 10 filhos e encaminhá-los todos numa linha boa, todos com uma índole legal, eu digo que ele é um herói porque hoje é muito difícil o pai de família conseguir isso, certo? Aí as pessoas podem chegar e perguntar, mas por que hoje o mundo é mais violento do que antes? Não, eu acho que era do mesmo jeito. As mesmas atrocidades que acontecem hoje, naquela época também acontecia, certo? Aí dizem, as pessoas podem se perguntar, mas naquele tempo não tinha a droga que tem hoje, que acaba com o jovem de hoje. Não tinha droga, mas tinha uma droga que ainda existe até hoje, chama-se bebida. Porque ela é uma droga lícita, mas ela faz o mesmo papel de arruinar a vida do ser humano, igualmente a droga ilícita, certo? Então, ele conseguiu criar e encaminhar na vida 10 filhos. 10 filhos. É difícil. Uma tarefa árdua. É, difícil, super difícil. Analfabeto, um cara analfabeto que foi muito pouco na escola, acho que o único que ele aprendeu foi assinar o nome dele. Colocou todo mundo para estudar. Não formou ninguém em universidade, mas formou na vida. Encaminhou seus filhos para viver uma vida legal. E todos eles hoje são pessoas de bem. Nenhum foi para o mundo errado, certo? Eu diria isso para ele. Meu pai, o senhor foi e é o nosso herói. Se eu pudesse dizer isso a ele agora, certo? Eu tenho assim, ele foi embora há 8 anos, mas eu nunca consegui esquecer dele, a imagem dele, aquela imagem preocupada dele com os filhos. Ai daquele que dissesse que um filho dele era ruim, o filho dele podia estar todo errado. Mas ele dizia, diga comigo, mas não diga com meu filho. Eu vejo essa imagem do meu pai hoje, assim, na minha frente, assim, muitas vezes quando eu estou pensando, eu penso nele 24 horas, nunca deixei de pensar nele, certo? A proteção que ele sempre deu aos seus filhos. Então, eu acho que ele é e vai ser sempre o nosso herói. Tanto meu como dos meus irmãos. Ele, então, já deu para perceber de que o seu pai é um grande exemplo para os filhos, né? Um pai que foi um exemplo em vida e que permanece até hoje. Com certeza, com certeza. Meu pai deixou um leque de amizade muito grande aqui em Cajazeiras. Aquelas pessoas mais velhas, você chegar no colégio estadual hoje, pegar aqueles funcionários mais velhos, lá dos anos 70, 80, que deve ter, e perguntar quem foi Chico Leiteiro. Chico do estadual ou Chico do Polo Valente, era assim. Era como as pessoas o tratavam. Aí eles vão dizer quem foi meu pai, porque eles conheceram ele muito bem. Né? Apesar que faz muitos anos já que a gente saiu daqui e tal, e poucas pessoas existem daquela época ainda, aqui, vivo, né? E outros já foram embora, enfim. Mas se encontrar alguém, eles vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Chico, inclusive, eu gostaria de entender um pouco mais, permita-me, dessa sua relação de pai para filho, de filho com pai. Hoje você é pai. Quando você faz uma comparação do eu mesmo, você faz uma comparação do seu eu, você acredita que você segue realmente o traçado, o que o seu pai realmente lhe ensinou? Eu acho que sim. Na maioria das vezes, sim. Não totalmente idêntico à forma como ele fazia, porque é impossível. Eu acho que ele fazia o papel muito bem. Mas eu procuro sempre me inspirar nele, né? Copiar algumas coisas que ele fazia. Enfim, não dá para copiar tudo, né? É difícil, porque ele tinha uma forma de ser e eu tenho outra, completamente diferente. Mas você leva para o dia a dia esses ensinamentos? Com certeza. E repasso isso para os meus filhos hoje. Certo? Tudo que ele passou para mim, eu repasso para meus filhos. Com relação aos estudos, para você e seus irmãos, foi algo também que ele
vamos dizer assim, incentivou? Ah, incentivou muito. Ele sempre quis a gente estudando, ele nunca quis que a gente ficasse fora da escola, né? Alguns dos meus irmãos não aprenderam porque mesmo não quiseram, acharam melhor não ir para a escola. Mas os que aprenderam foram poucos, não foram todos. Eu posso nem classificar isso como culpa dele, é culpa deles mesmo que não quiseram, mas que ele fez a obrigação dele, né? Encaminhou todos eles para a escola. Só que teve alguns que achou melhor não, o trabalho era mais importante e tal, e tiveram que decidir, trocar ou o estudo ou o trabalho. Aí preferiu o trabalho. O trabalho era algo necessário realmente para a família? Era necessário, porque eram muitos filhos, né? E todo mundo tem que ajudar, né? Porque não tinha como. Chegou um determinado tempo que todo mundo cresceu, não é que ficou adulto, mas que chegou numa certa idade que todo mundo estava quase adulto e ele não estava conseguindo dar conta sozinho. Então todo mundo tinha que fazer a sua parte, né? Mas daí em diante foram casando, até que no final ficou só ele e a minha mãe, né? E geralmente é o que acontece realmente com as famílias, né? É isso aí. Aí todo mundo teve que se rebolar, né? Uma questão assim que eu reclamo às vezes, eu digo sempre, Cajazeiras, eu gosto muito de Cajazeiras, eu tenho um grande carinho por essa cidade, mas Cajazeiras foi difícil para mim, ela foi dura comigo. Eu e meus irmãos, não foi só comigo, eu digo comigo, mas foi com meus irmãos também, que a gente tinha que sair para fora de Cajazeiras para trabalhar, porque a gente não conseguia trabalhar aqui, certo? Não conseguia trabalhar aqui. Por incrível que pareça, eu não sei se era por causa da época, né? Cada época teve as suas diferenças, né? Eu não sei se hoje seria mais fácil. Eu sei que naquela época, anos 70, 80, quando a gente começou a ficar numa idade já para trabalhar, a gente tinha que sair daqui, porque não conseguia trabalho aqui, né? É tanto que todos conseguiram, mas lá fora. Aqui não conseguiram nada. Tiveram que todo mundo ir embora. Cajazeiras, terra da cultura. E década de 70, década de 80, também um movimento muito forte cultural na cidade de Cajazeiras. Isso. E quando foi que Chico Amaral despertou o seu olhar, logicamente e diretamente para essa questão da cultura em Cajazeiras? E você fala da dificuldade que foi também. Como foi que você despertou esse olhar cultural? Zé Neto, é o seguinte, a cultura ela entrou na minha vida, eu diria o teatro. O teatro entrou na minha vida logo cedo, aos 14 anos. Eu acho que essas coisas a gente começa cedo. Se você não começa cedo, ninguém começa isso depois de velho. Nada você começa depois de velho. Tem que ter uma noção lá no início da sua vida. Na escola, né? O colégio estadual é uma escola, o estadual, ele é uma escola assim que ele transformava a vida do aluno. Eu não sei hoje como é que está o estadual, o professor Crispim Coelho. Mas na minha época nós tínhamos muitos movimentos de cultura dentro do próprio colégio, né? E lá foi através de lá que surgiu a minha vontade de fazer teatro, de representar, escrever, dirigir, enfim. Saí de lá já pronto para entrar em qualquer grupo de teatro. Então, tudo começou lá, na escola, né? Porque essas coisas geralmente começam mais na escola. E eu sempre procurei participar de tudo, aquelas datas comemorativas e tal. Sempre estava presente ali, né? Menino ainda. Era bem ativo. Era bem ativo. E daí surgiu a vontade, o interesse. Foi só o início. Teve o apoio também da família como incentivadora principal nesse momento? Não. De forma nenhuma. Aí foi uma parte bem difícil, porque meus pais, de início, eles não entendiam aquilo. Eles achavam que... Eu ouvia sempre as pessoas falar que quem mexia, trabalhava com teatro, era isso, era aquilo, era desordeiro, era maconheiro, era homossexual, enfim. E eu não queria, não é coisa para homem. Você tem que procurar uma coisa que sirva de exemplo para você, né? Isso aí não, isso aí é negócio não dá certo. Tem que dar, mas é o seguinte, eu gosto, eu vou continuar, vou fazer, não importa o que vão pensar ou achar ou dizer. E continuei, mas só com o tempo eles começaram a entender, principalmente meu pai, né? Que passou a ser um dos maiores incentivadores e meu patrocinador, por sinal. Era quem patrocinava as minhas peças. Sempre estava presente lá, dando aquela força, a contribuição.
né? Você tá precisando de que aí? Rapaz, aqui tá faltando o cenário, tá faltando o figurino do espetáculo, tá? Eu dizia, toma o dinheiro, vai comprar. Era assim, né? Sempre estava presente, era o primeiro que chegava, sentava na primeira poltrona, nas apresentações do teatro, da escola, seja lá onde a gente estivesse se apresentando. Então, eu tive esse apoio depois. De início, não. De início foi complicado. Chico Amaral, qual foi a sua primeira peça teatral que realmente foi essa mola mestra que fez com que você fosse realmente essa dedicação em prol da cultura teatral? Olha, eu comecei a fazer teatro, como eu te falei, na escola em 1978. Eu brincava de fazer teatro. Mas eu considero o teatro para mim, seriamente, foi a partir de 1982. Quando eu fiz a peça O Rebelde, né? Que era pelo grupo Teatral Os Brasileirinhos, com a direção de Antônio dos Anjos, né? Que hoje é conhecido como Dr. Toninho aqui na cidade. Ele fazia teatro. Era uma peça de José Tabosa Rodrigues, que é irmão de Zerinho, foi ex-prefeito de Cajazeira. Inclusive ele trabalhava também com a gente, Tabosa. A peça era dele, foi o meu primeiro personagem que eu fiz, foi nessa peça, em 1982. Era um grupo que pertencia ao antigo Mobral, não sei se vocês já ouviram falar no Mobral, era um projeto de alfabetização que existia no Brasil. E o pessoal do Mobral, eles trabalhavam muito essa questão da cultura, da dança, do teatro, da música, né? E lá tinha pessoas envolvidas nesses segmentos, e aí formaram um grupo de teatro, né? E eu fui convidado para participar, fui levado por um amigo para participar, né? E lá eu tive essa participação nesse espetáculo, que daí encarreou vários espetáculos, várias peças, enfim. Ao todo hoje são 35 peças escritas, algumas já montadas até na América do Sul, na Venezuela, por sinal, em 1998, e peças montadas em algumas cidades de alguns estados do Brasil, certo? E também vários espetáculos montados por mim. E também, dentro dessa minha história, tem um grupo que eu fundei aqui em 1983, aqui em Cajazeiras, né? De qualquer forma, dei uma certa contribuição para a cultura local, né? Não foi aquela coisa grande, porque um pouco tempo eu fui embora, mas dei a minha contribuição, né? E também teve a questão dos nomes que a gente revelou, né? Aqui em Cajazeira, que ainda hoje estão mexendo na cultura, o próprio Orlando Maia, que é articulador regional de cultura, o próprio Rivelino Martins, pessoas que começaram comigo lá no comecinho, no início dos anos 80. Chico, nós vamos dar uma pequena pausa nessa entrevista para irmos a um rápido intervalo comercial, para agora a gente entrar no assunto na nossa querida Patos, Morada do Sol, cidade onde Chico Amaral mora. A gente volta daqui a pouquinho. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Estamos de volta com o seu Interview. Eu sou José Dias Neto e faço companhia a você até às 19 horas com o programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Nós recebemos hoje Chico Amaral, ele que é um cajazeirense radicado na cidade de Patos, que é o nosso convidado, e a gente batendo um papo, conhecendo um pouco da sua história. Chico, eu queria agora que a gente se reportasse já a nossa querida Patos, Morada do Sol, cidade também que lhe acolheu, né? Como foi essa sua saída de Cajazeiras para morar em Patos? Na realidade, eu saí de Cajazeiras em 1986, direto para Brasília. Eu fui para Brasília, onde fiquei lá até meados de 87, né? Final do ano de 87. E quando foi no ano de... Não, minto.
mais ou menos entre mês de abril, por aí. Eu fiquei em Brasília. Não deu certo, né? A minha temporada em Brasília, o que eu queria fazer não deu certo. E retornei. Quando eu retornei para Cajazeiras, meus pais já estavam residindo em Patos. Então não tinha como eu ficar aqui, eu tinha que ir para Patos. Inclusive, por coincidência, Zé Neto, hoje é 20, né? Dia 20. Dia 20 de maio, hoje está fazendo 29 anos que eu cheguei em Patos. É uma coincidência muito boa, legal, né? Porque eu cheguei lá sem lenço, sem documento. Eu cheguei na cidade, eu não conhecia Patos, eu não tinha passado em Patos de passagem, né? Eu não conhecia Patos. E quando eu cheguei lá, fui entrando na cidade, dentro do ônibus, eu pensei comigo, eu digo, vou ter que correr atrás de conquistar essa cidade. Porque a partir de agora aqui vai ser o meu lugar. Né? E fiquei, e lá, estou lá até hoje. Na cidade de Patos, você se dedicou realmente ao que gostava, que era esse meio teatral, esse meio cultural também. A primeira coisa que eu peguei lá é o seguinte, eu através de meu pai trabalhava num colégio lá, e eu conheci, através dele, o pessoal do Grêmio Livre. Foi o meu primeiro contato, acho que com 2 dias que eu estava em Patos. E eles tinham interesse de fazer uma oficina de teatro com os alunos lá, né, com o pessoal que participava do Grêmio. E meu pai falou, meu filho trabalha com teatro, tal. Aí me convidou para ir até lá participar de uma reunião com eles. Eu fui. E daí nós fizemos uma oficina muito boa, por sinal, de 2 meses, com uma duração de 2 meses. E daí eu fundei, junto com eles, um grupo de teatro. Né, que, por sinal, esse grupo existe até hoje. E foi... Qual o nome? É Grupo Teatral Montagem. Né, existe até hoje. Nesse grupo eu já montei, ao longo dos anos, mais de 20 peças, né, oficinas, workshop, enfim, aí esse trabalho aí é a vida da gente nos meus 30 anos de estrada, né? Eu montei essa peça aí, era um monólogo, né? Que a gente apresentou em 2010, não, 2012. Inclusive, Chico, a gente tá vendo algumas imagens de trabalhos que você já fez durante todo esse tempo que você reside na cidade de Patos. Eu gostaria que você se reportasse a cada uma foto dessa aí. Bom, aí foi o último trabalho, a face do advogado Patelim, onde eu interpretava o advogado e ao mesmo tempo fazia um louco, né? Uma pessoa débil mental. 2 personagens que eu fazia ao mesmo tempo nesse espetáculo. Essa peça ficou em cartaz até, aí também a face do advogado Patelim, até o ano passado, até no final do ano, né? Que daí nós tivemos problema que teve 2 atores que arrumaram trabalho, né? Aí não tiveram mais tempo de ensaiar. É assim, teatro a gente faz nas horas vagas, não tem por como, amor, né? Não tem como a gente sobreviver dele, aí tem que correr atrás de outra coisa, né? Para ir mantendo. Né? E esta imagem? Essa imagem foi agora recentemente, foi agora em 2016, é uma apresentação para o grupo da Energisa, né? É aquele esquema lá de doação de geladeiras. Eles trocam a geladeira velha para a geladeira nova, enfim. E eles me convidaram para fazer um show antes de iniciar os trabalhos. Né? E a gente criou isso de repente, na hora. Porque a gente cria de repente, sabe? Na hora que a pessoa dá um tema, a gente se manda. E a novidade agora que a gente está fazendo a gente criou lá o teatro, aquele teatro que a gente apresenta, chega no barzinho e o pessoal dá o tema e a gente faz a comédia. Entendeu? Bem improvisado da mesmo. hora, cria na hora. Eu tenho um grupo lá muito bom, tem 2 atores e uma atriz primeira, eles sempre fazem comigo, e a gente vai lá no barzinho, acerta com o dono do bar e roda o chapéu na hora. Roda lá e sai o dedo do lanche, é assim. E esta imagem? Aí também, aí a vida da gente, em 2012, né, no Teatro da Funes, lá em Patos. Eu acho que tem umas fotos mais antigas aí, de Cajazeiras, se você procurar bem, tem aí do Grupo Teatral Montagem, 1980, olha aí, 1984, isso foi lá no CSU. Oh, viajando no tempo. Depois de uma apresentação aí, eu tô lá de boné lá, aí foi que nós ganhamos o concurso de casamento matuto aí na Praça João Pessoa, em 1983, né, com Maia, não, Maia aí, eu acho, não, aí foi no Colégio Comercial,
1984, né? Eu fazia a mãe da noiva, o casamento de Maria Feia, eu fazia a mãe da noiva, né? O Maia aí era o noivo, se eu não estou enganado. Tem o Maia aí também. Tá bem, hein, Mainha? O Maia tá lá atrás, lá. Aí também, né? Eu acho que tem Cadê os Direitos do Doutor também. Se você procurar, você vai ver 1985, lá na inauguração do Teatro Ica. Viajando no tempo, né, Chico? Legal. Isso é muito bom, sabe? Eu tenho isso tudo lá em casa, eu guardo tudo. Eu tenho um forte pólio, né? Um forte pólio lá, sei lá, o cara chama lá. Eu fiz com todas as peças que eu fiz até hoje na minha vida. Portfólio, né? Portfólio, que é uma palavra meio difícil pra mim, porque isso é novo pra mim, sabe? Eu sou meio antigão. E eu fiz isso tudo pra guardar de lembrança para os meus filhos. Rapaz, eu tenho um prazer tão grande quando o meu filho chega aqui, olha, pai, essa foto sua tá legal. Lá em 1900 e quando eu vou dizer. Mas faz tempo pra caramba, você é velhinho, hein? Isso é bom, bicho, eu tô emocionado. Agora, o menino aí me pegou pesado, viu? Lembrando os velhos tempos lá de 1980, bicho. Por que emoção, Chico Amaral? É porque é muito bom isso, rapaz. Viver isso, sabe? É legal. Eu me sinto bem demais. Essa risada é porque lembra, vamos dizer assim, os bastidores de como acontecia tudo? Exatamente. Pronto, aí, por exemplo, essa imagem aí é bem legal, porque eu lembro que a gente não estava faltando mulheres no nosso grupo. Então eu tive que fazer a mãe da noiva, ou era a mãe do noivo, se eu não estou enganado, porque não tinha uma menina para fazer, a gente não conseguiu, né? A gente convidou várias meninas, mas elas não quiseram. Naquele tempo a gente estava passando por essa dificuldade, tinha mais atores homens no grupo do que mulher. E eu tive que fazer esse personagem, né? Porque o ator, o artista em si, de teatro, ele não tem escolhas no que diz respeito a personagem. Seja homem, seja mulher, o que vier ele tem que fazer. Eu acho que o artista completo é isso, né? No teatro, o artista ele não tem sexo definido, né? Ele interpreta o lado feminino, interpreta o masculino, enfim. Tudo lá a gente tem que fazer. A gente não tinha, quando não tinha uma mulher, ainda hoje eu faço a mesma coisa. Se a gente não tiver uma mulher para fazer um personagem feminino, eu não faço questão de fazer, não. Eu faço na hora, na boa, sem nenhum problema, né? Em nenhum momento isso vai fazer. Educação de gênero, né? Não, com certeza, com certeza. É bem interessante isso, né? Essa imagem é bem legal. Essa aí foi um show que a gente fez lá no Centro Social Urbano, né? E quando terminou, o pessoal se juntou para tirar essa foto, né? Já tinha terminado já. E eu lembro bem que foi uma gincana cultural que foi organizada lá no Centro Social. Dá para identificar algumas pessoas aí? Dá. Sentados aqui tem Edinaldo, aqui, que ainda hoje mora aqui em Cajazeiras. Camisa branca, né? Tem Rivanildo Lima, que era um dos melhores atores que eu já trabalhei, que eu não sei onde ele está hoje. Eu sei que ele é filho de Zezinho. Zezinho é um dos funcionários mais antigos da Prefeitura Municipal de Patos. Zezinho, que era tesoureiro da Prefeitura daqui de Patos, não. De Cajazeiras, nosso querido Zezinho, rapaz. Ele é filho de Zezinho. Agora eu não tive mais contato com ele. Eu não sei onde é que ele reside hoje. Essa menina aqui da esquina sempre andava com a gente, ela não trabalhava no grupo, mas sempre era tia de Edinaldo e sempre participava com a gente. Aí lá em cima não dá para identificar, não dá para lembrar mais, é muita gente, tem umas pessoas que não faziam parte da peça. Não, ocuparam só o espaço da foto, né? Só quiseram se fazer presente na fotografia. Alguns, mas uns eu conheço lá, Rolinho lá, Ivanildo, que era o nosso palhaço. Dá para relembrar isso daí. Inclusive eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Quioche Abreu, que tirou um pouquinho do tempo para fazer um pouco dessa produção, pra gente viajar no tempo aqui, né, Chico? Foi legal, muito legal mesmo. Eu fiquei até emocionado, rapaz. Isso é bom demais, isso é legal. Tem saudade dessa época, Chico? Tenho muita saudade. Eu tenho saudade de tudo, de Cajazeiras. Meu sonho é voltar a morar aqui. Eu me aposento no meu trabalho esse ano,
Bom, espero me aposentar. Não sei se eu vou conseguir, que aposentar no Brasil é difícil. Pelo meu tempo de serviço eu já estou completando. Eu completo esse ano, né? Meu sonho é vir morar em Cajazeiras. Terminar meus dias de vida aqui, viver os últimos dias de vida por aqui. Né? Eu vou ter só um problema, que eu vou ter que fazer a cabeça da minha esposa e dos meus filhos para vir. Que são de Patos, né? São de lá, não quero vir, mas vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo fazer com que eles mudem de ideia e venham comigo. Chico Amaral, durante todos esses anos, quantos trabalhos, quantas peças foram idealizadas por Chico Amaral? Escrita 35, montada 23, certo? Eu destaco algumas, eu destaco Margarida. Margarida é uma peça que eu escrevi em 1982. E essa peça eu montei ela em Patos, em 87, quando eu cheguei lá, quando eu criei o grupo lá com o pessoal da oficina. Aí no ano seguinte eu me associei na SBAT, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, onde sou registrado até hoje. E acho que um ano e pouco depois eu recebi um telefonema deles me informando que tinha um grupo de Caracas, na Venezuela, querendo montar o espetáculo. Porque a SBAT, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, ela é uma entidade que, além do Brasil, ela faz parte da América do Sul. E parece que agora está entrando até na América do Norte. Então, tudo aquilo que você coloca lá é divulgado para todo, além do Brasil, para todos esses outros países também. Aí quem é do movimento, quem é da área, sempre vê. Né? E as pessoas que eles distribuem os textos, eles que cuidam dos direitos autorais. E essa peça foi montada lá. Em 1989. Foi, 89. E quando foi em 93, ela foi montada novamente em Lajeado. Me parece que é Rio Grande do Sul, essa cidade. Rio Grande do Sul, Lajeado. exatamente. É isso. Isso. Eu recebi outro comunicado deles, que o pessoal do Lajeado queria montar, e eu autorizei também. Bom, em Brasília, um amigo da gente, que fez parte do meu grupo lá em Patos, foi morar em Brasília e montou lá também. Aí já foi entre eu e ele. Ele ligou para mim, pediu, eu disse, pode montar. Ficou em cartaz lá há vários anos. E também tem outra que destaca muito aqui em Cajazeira. Cadê os Direitos do Doutor? Foi um dos maiores espetáculos teatrais que nós já montamos. Que eu montei, consegui montar aqui em Cajazeiras. Em 1984, nós fizemos parte da inauguração do Teatro Ica, que foi no ano seguinte, 85. E Cadê os Direitos do Doutor? Era uma peça que falava sobre a questão trabalhista, a questão dos direitos trabalhistas do trabalhador brasileiro. Naquela época nós estávamos vivendo o final da ditadura militar. E eu lembro bem que um amigo meu assistiu a peça e ele chegou para mim e disse, você maneira essa peça aí, se a polícia bater em cima de você, você vai preso. Eu disse, por quê? Porque eu estou dizendo a verdade? Ele disse, porque não pode. É o AI-5, né? O ato institucional 5. Apesar que ali a ditadura já estava quase morta. A censura, né? Mas ainda tinha aquelas questões. Mas nunca, graças a Deus, alguns radicais ainda seguiam. Ainda seguia, mas nunca aconteceu nada não. E outra vez aconteceu um fato pitoresco, que eu sempre gosto de falar isso. Em 86 eu montei, escrevi e montei a Igreja que Não Tinha Fiéis. O pessoal estava bem sugestivo o nome é esse? Que negócio é esse? Igreja que Não Tinha Fiéis? Por que a igreja? Eu disse, não, um cara uma vez em Brasília, eu morava em Brasília, o cara contou uma história pra mim que aconteceu no Paraguai. Um padre que tomava de conta de uma igreja, era perseguido pelo demônio, e esse padre, através dessa perseguição que ele intuou na cabeça que existia, que tinha uma mulher que perseguia ele, fez com que os fiéis da igreja dele se afastassem, achando que ele estava doido. Então eu achei bem interessante aquilo, e com o tempo eu fui escrevendo e escrevi a peça. Escrevi o texto, né? Eram dois personagens, era o padre e a prostituta, que a mulher, que era o demônio, era a prostituta. Então a gente montou. Aí eu recebi um convite do então bispo de Cajazeira, Dom Zacarias Rolim de Moura, para ir na casa dele, que ele queria falar comigo. Eu digo, Dom Zacarias queria falar comigo? Porra, que honra! Coisa... Nunca imaginei na minha vida que Dom Zacarias, o bispo de Cajazeira, quisesse falar comigo, não Zé Ninguém, né? No meu entendimento. Aí fui lá. Eu digo que chegar lá, esse não vai nem me receber, esse povo tá doido. Mas quando eu cheguei, ele já estava me esperando com o texto na mão. Não sei onde ele arrumou aquele texto.
Perguntei, mas também não me disse. Ele era bem sério. E era um sério. amante do teatro. Isso. E do cinema também. Aquele charutão, né? Sentei lá ao lado de frente com ele. Ele disse, meu filho, onde foi que você arrumou essa história? Que eu tenho não sei quantos anos de vida sacerdotal e nunca ouvi falar que a igreja fosse abandonada pelos fiéis em nenhum lugar do mundo. Eu contei a história para ele. Ele disse, então isso é uma lenda. Isso talvez não existiu. Eu digo, não sei. Sei que a pessoa me contou, eu achei interessante escrever a história. Ele disse, não, então seja feliz, continue apresentando sua peça e desejo muito sucesso a você. Nunca tive a oportunidade de ver ele numa plateia das nossas apresentações assistindo. Mas que também não, em momento algum, ele impediu que a gente desse continuidade ao trabalho. Atualmente você ainda trabalha na construção de outras peças teatrais? Sim, sempre que posso eu faço. Agora mesmo eu estou escrevendo um texto, um stand-up. O stand-up é aquele que é a moda hoje no Brasil, né? O ator que se apresenta de cara limpa, sozinho, contando piada, né? E eu comecei a ver que esse lado aí é um lado interessante. Aí comecei a escrever, né? Inclusive estou com o texto já pronto, estou até decorando ele. Agora eu tenho um problema, porque no teatro existe o comediante e o humorista. Eu sou o comediante, eu não sou humorista. O humorista é aquele que conta piada, é o ator do stand-up. E o comediante é aquele que trabalha em grupo. Ele faz aquele trabalho em grupo, uma peça, uma comédia com vários atores. Eu não sei contar piada. Infelizmente, eu estou aprendendo. Eu não sei, eu não consigo fazer as pessoas rir com as piadas que eu conto. Né? Mas eu estou trabalhando, porque eu acho que eu não vou desistir. Eu nunca desisti. Não é agora que eu vou desistir. Né? E estou partindo para esse lado aí, porque é um campo mais amplo hoje. Até para se faturar. Exatamente. Né? Porque a gente tem que correr para o lado que está melhor. E eu estou trabalhando essa forma aí, estou tendo aula com um companheiro, um amigo meu de Campina Grande, já para começar a aprender a desenvolver. Para ir em frente, né? Olha, Chico Amaral, você fala de que a cultura do teatro hoje, a peça teatral, essa história do teatro, de se envolver, se engajar, é um campo amplo e até também com rendimento financeiro. E eu gostaria de saber, na sua visão, como você avalia o setor cultural do governo do estado da Paraíba atualmente. Né? Nós sabemos que o governador Ricardo Coutinho está há alguns anos no governo do estado e também dando uma certa autonomia para a cultura. E na sua visão, como agente cultural, como você vê o governo Ricardo Coutinho para a cultura? Eu acho que foi o governo que inovou a cultura paraibana. Eu digo isso porque eu venho já de muitos anos e eu nunca vi um governo, até hoje, né, fazer com a cultura paraibana o que esse governo atual vem fazendo. Não tenho nenhuma procuração para defendê-lo. Não, de forma nenhuma. É porque é o certo, é a verdade. Nós temos um fundo de incentivo à cultura que, quando o Ricardo entrou, ele teve que pagar, certo? Do governo anterior, porque não pagaram. Entendeu? Hoje está aí. Houve dois FIC na Paraíba, no governo dele, e todos eles, eu acredito que quem não recebeu é porque teve algum problema na documentação. Mas todos foram pagos, certo? Tudo bem, pode até ser que tenha alguém que não recebeu, que eu já vi algumas pessoas reclamar porque teve problema na documentação. Porque isso é coisa séria. Um governo, primeira coisa interessante que ele fez, importante, foi a criação da Secretaria Estadual de Cultura. Ele disse, olha, isso aqui é para cuidar da cultura, certo? Existe dificuldades ainda? Existe, não resta dúvida. Não é as mil maravilhas ainda, mas já é um começo, já é um início. Quer dizer, já houve melhora, porque antes era um Deus nos acuda. Se criava um incentivo um projeto, um edital de incentivo à cultura aqui na Paraíba, só que era beneficiado, era Campina Grande e João Pessoa. A gente aqui do Sertão mandava os projetos, aí dizia, não, mas esse projeto... Aí dizia, não, o pessoal do Sertão não sabe fazer projeto. O problema é que o nosso projeto chegava lá, era engavetado, meu amigo. Eram engavetados. Eu digo porque muitas vezes eu mandei projeto para lá e esse projeto nunca ouvi falar que esse projeto fosse nem discutido lá. E como eu, muitos companheiros, que aconteceu com eles a mesma coisa.
Hoje não. Hoje, a Secretaria Estadual de Cultura ela tem prazer que você manda seu projeto para ser aprovado. Eu não conheço, pelo menos na região de Patos, teve uns projetos lá que não foram aprovados, mas foi aqueles projetos que não tinha nada a ver com cultura. Teve um cidadão, por sinal, lá em Patos, que escreveu um livro e não falava em nada de cultura. Ele achou aí porque o projeto dele não foi aprovado. Aí, quando me perguntou, eu digo, não, mas porque eu fiquei sabendo que seu livro só fala dos políticos de Patos. Não fala da cultura de Patos. Eu tenho certeza que se você tivesse feito aqui falando da cultura de Patos, né, dos movimentos culturais aqui da sua cidade, seu projeto teria sido aprovado. E quando eu fui em loco, eu descobri que era verdade, que era isso mesmo. Quer dizer, é complicado, rapaz. Então, assim, no geral, eu digo a você que a cultura está muito bem, obrigado, nesse governo. Qual a sua visão do governo interino de Michel Temer, com uma atitude, vamos dizer assim, que contraria um pouco desses avanços que a cultura tem tido nos últimos anos? O que até então era uma pasta realmente com autonomia, com verba própria, o Ministério da Cultura, agora se integra ao Ministério da Educação. Então são duas pastas distintas e que é comandada por um político, né? Ele é um político, um Mendoncinha. Inclusive, é algo também que chama a atenção assumir uma pasta como aquela. Qual é a sua visão também desse governo interino de Michel Temer para a cultura? No que diz respeito à questão da minha visão ao governo de Temer, primeiramente eu não reconheço esse governo dele. E o que ele fez com a cultura, ele matou a nossa cultura. Ele assassinou a nossa cultura. A partir do momento que ele desmontou o Ministério da Cultura, ele matou a cada artista brasileiro, certo? E foi matando aos pouquinhos, aos poucos. Então, nós artistas, eu falo nós porque eu também milito na área, mas ele deu um tiro no pé. Tá aí, o pessoal tudo revoltado. Ele convidou mais de 6 pessoas já para assumir uma secretaria que ele inventou de criar aí, uma secretaria de cultura. Ninguém quer, que ninguém vai, que ninguém é louco de ir não. Né? Você tira pelos artistas famosos lá do sul do país, nenhum quer. Ele deu um tiro no pé, eu acho que ele não deveria ter feito isso. Mas eu acho que ele vai voltar atrás, né? Eu acho. Porque já houve uma conversa do Renan, o presidente do Senado, lá com ele lá, para ele rever essa questão do Ministério da Cultura. Porque cultura, Zé Neto, não é só a arte de fazer cultura. A cultura é tudo que existe ao nosso redor. Né? O feijão com arroz do nordestino não é uma cultura nordestina, é a cultura. Né? O café da manhã do nordestino, enfim, do brasileiro, não diria do nordestino, é uma cultura. Como disse o Oswaldo Moésia, escovar os dentes é cultura. É cultura, né? Tudo é cultura. Você todo dia fazer caminhada é uma cultura. A cultura sua, todo dia tá fazendo a sua caminhada, o dia que você vai, você se sente mal. Né? Então ele deu um tiro no pé, eu acho, essa é a minha opinião, minha modesta opinião, não sei se eu estou certo ou errado. Não reconheço o governo dele, independente dele ter fechado o Ministério da Cultura ou não, porque o que ele fez foi sacanagem. Eu acho que teria que ter tido respeito pela a presidenta, independente dela estar fazendo um bom ou um mau governo. Cabia a ele sentar com ela. Até porque, meu amigo Chico Amaral, é um governo interino, não é um governo, vamos dizer assim, permanente. É um governo interino, né? Mas ele está agindo como se fosse permanente, né? Exatamente. Eu acho que ele não deveria nem ter mexido em nenhum ministério, a não ser quando fosse decidido que ele fosse ficar. Aí sim, aí ele acabaria aqueles ministérios que ele achasse que deveria acabar. Eu acho que ele não deveria ter de imediato logo ter metido a cara, porque se ela voltar, que eu acho muito difícil, mas vamos dizer que ela volte. E aí? Tudo que ele fez vai estar tudo de água abaixo, porque ela vai voltar ao que era antes. Né? Enfim, eu não acho que ele fez uma boa coisa. O governo dele já começou errado, né? E vai terminar errado também, mesmo que ele termine o mandato todinho, que eu acho difícil, mas... Porque a pressão do povo é grande em cima dele, você sabe disso. A gente vê aí nas redes sociais, todo mundo revoltado. Todo mundo. Então, eu acho super difícil a situação dele. Chico Amaral, estamos chegando ao final desse programa e eu gostaria de encerrar esse programa com essa imagem, para você se reportar
há exatamente uma imagem de que irá fazer com que você viaje no tempo mais uma vez. E claro, você nos remontando à sua história e a gente entendendo um pouco da história cajazeirense, dessa cultura, cidade da cultura Cajazeiras. E nosso interview de hoje, Chico Amaral, que finalizando o programa, eu gostaria de agradecer a sua vinda até aqui para a gente bater esse papo, e você se reporta a essa imagem para a gente encerrar o programa. Caramba, 1986, no bairro dos Remédios, eu e Rivanildo Lima. Show de palhaço. Eu vi muito isso aqui em Cajazeiras. Eu vivi uma época, eu não tinha emprego e eu sobrevivia trabalhando de palhaço. Fazendo festas de aniversário, de crianças, de adultos. Né? Aqui tem um sindicato dos bancários, que era comandado por Nelson, um cidadão chamado Nelson. E 2, 3 vezes por ano ele me convidava para ir dar show para os bancários. Legal, cara. Legal, legal mesmo. Essa imagem é super importante na minha vida. É isso aí. Agora me deixou sem jeito, viu? Eita, rapaz. Chico, muito obrigado pela sua disponibilidade para a gente conhecer um pouco da sua história. Boa noite. Zé Neto, eu que te agradeço, certo? E dizer que foi uma satisfação muito grande, já que era meu sonho. Eu vejo sempre entrevistas no Diário do Sertão, pela internet, eu sempre estou ligado. E eu tenho um sonho, eu digo, eu quero um dia ser entrevistado nessa TV, que é da minha cidade, da minha terra. E é feito por gente da meus conterrâneos. Eu sempre sonhei com esse momento. E Maia disse para mim, eu vou realizar seu sonho. Eu vou conseguir uma entrevista para você na TV Diário do Sertão. É uma felicidade muito grande que eu estou sentindo agora nesse momento. E dizer que eu acho que é uma realização para mim hoje estar aqui nesse programa. E eu fico muito feliz em participar e poder, vamos dizer assim, realizar um sonho de uma pessoa que se destaca em Cajazeiras, na região. E é um imenso prazer para nós que fazemos a TV Diário do Sertão ter você como telenauta e hoje como entrevistado. Com certeza. Muito obrigado. Eu quem digo a você, muito obrigado a você, a TV Diário do Sertão, enfim, todos vocês que fazem essa empresa maravilhosa. Um abraço, Chico Amaral, um abraço para você e até a próxima. Obrigado. Tchau.